Boa noite, boa noite, pessoal. Tudo bem? Luiz Cruz aqui, começando mais um estudo semanal do canal Moneymakers. Hoje, dia 5/9/2021, vamos aí começar mais um estudo semanal nosso, né? Lembrando, para quem está chegando por aqui, hoje o estudo semanal ele tem caráter unicamente educacional. Nele eu vou falar um pouquinho de estratégias, de como eu estou vendo os mercados, os principais índices do mercado, as principais ações do nosso índice de juros, né, o DI, nosso juros futuro, e o nosso dólar futuro também, comentar um pouquinho aí. Então, o estudo semanal é dividido em três partes. Primeiro, falando dos índices aqui da nossa bolsa, tá? Dos principais índices. Depois a gente vai para as principais ações do Ibovespa. Depois a gente vai aí para o DI e para o dólar. Hoje a gente tem uma grande novidade, tá bom, pessoal? Esse estudo semanal, obviamente, se você já conhece, ele é um estudo semanal técnico, né? Então a gente busca aqui trazer minha visão técnica sobre o mercado. Então, tentar entender o que o mercado está querendo nos passar pela visão da análise gráfica, né, ou análise técnica. E aí, a partir de hoje, esses estudos que eu faço aqui, eles vão estar disponíveis para vocês lerem. Então, não só para vocês terem em vídeo, mas também nos meus estudos semanais, eu sempre escrevo, né? Eu sempre escrevi na mão mesmo até o último domingo, o que eu iria falar, então, o que eu estava vendo, esses estudos, etc, etc. E agora a gente decidiu transformar isso numa newsletter. Então, gratuitamente, você que está aí assistindo pode clicar em primeira mão no link da descrição aqui e colocar lá seu e-mail que você vai receber essa newsletter toda semana. Ah, perdi o estudo semanal. Você vai receber no seu e-mail a newsletter e, obviamente, depois você vem aqui assistir o vídeo para entender um pouquinho mais o que eu escrevi lá, ok? Bom, pessoal, então é isso, sem mais delongas, né? Só gostaria de fazer o disclaimer que isso aqui não é um vídeo para recomendação, é um vídeo com caráter unicamente educacional, só para vocês aprenderem a ter visão de que um trader profissional tem aqui do mercado, né? Qual a visão que um trader profissional tem do mercado e o que está acontecendo aqui agora. Ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, esse aqui é o gráfico do Ibovespa, gráfico semanal do Ibovespa. Tá um pouquinho delicado, tá? É um mau sinal o que ele fez aqui. Eu vou tirar minha câmera para não ficar atrapalhando. Vamos lá. É um mau sinal o que ele fez aqui, tá? Não podia ter perdido essa barrinha branca da semana retrasada, né? Isso aqui era um inside bar, era para romper para cima e ganhar força até os 131 mil pontos, né? Pois é, mas esquecemos de combinar com os russos, galera. Isso daqui ficou delicado, tá? Delicado. Bom, o mercado perdeu a mínima desse inside bar, ele vem aqui caindo, tá? Então perdeu essa mínima, deve ativa mais vendas, né, para continuar um movimento de queda, para buscar os 107 mil pontos. Porém, existe um grande e forte detalhe de toda essa pernada de alta, o mercado está segurando 61,8, então ele segurou aqui, fez a barrinha branca, voltou novamente e segurou de novo. Então, esse nível dos 116.400 pontos vem segurando fortemente o Ibovespa, tá? Então, segurou novamente, precisamos ver uma resposta da ponta compradora, precisamos ver um candle aí puxando o mercado para cima, ganhando força essa semana para a gente aliviar um pouco a pressão. Uma vez que o mercado fechar abaixo, tá, pessoal, do 61,8 aí, nós devemos ver uma continuidade de queda rumo aí os 107 mil pontos, infelizmente. Então, muita atenção com a região dos 116.400. O mercado não pode perder, tá, pessoal? O mercado tem que forçar, ficar acima, os compradores têm que reagir. Essa semana, ela foi uma semana bem interessante, porque além de perder essa barra branca ignorada, né, que é um padrão aí para continuidade do movimento, teve bastante volume, né? Então isso mostrou o quê? Ah, bastante volume é volume vendedor? Não, pessoal, quem fala isso para vocês não sabe o que está falando, né? Volume é volume. Por quê? Porque você tem, para você ter compra, você tem venda também. Então, uma vez, por que eu uso volume branco e não uso um volume aqui colorido, verde, vermelho? Porque induz a pessoa a achar que foi um volume de compra ou um volume de venda. Não, teve volume. Essa semana teve um volume interessante acima da média. E aí, cabe a nós agora interpretar. Foi porque perdeu a mínima ali e entrou muito vendedor batendo? Ou foi porque, na hora que chegou no 61,8 e tentou romper, os compradores forçaram para segurar?
difícil um pouco de saber, né? Agora, o que a gente pode com certeza ver é que na quinta-feira você teve um candle fortíssimo de queda e na sexta-feira a queda foi simplesmente rejeitada pela força compradora, né, com enorme volume. Então, ao meu ver, aquele volume no gráfico semanal é sim comprador defendendo. Tá? É briga que os caras entraram para valer para defender essa região de 61,8. Ah, Luiz, mas essa semana a gente tem manifestação na terça, isso aí vai ter um golpe, o mercado vai cair. Galera, eu não quero saber do que está acontecendo, tá? Eu quero saber do gráfico. E o gráfico está me mostrando, teve bastante volume pelo gráfico semanal, defendendo a região do 61,8, e pelo gráfico diário eu vejo melhor ainda essa defesa. Tá? Além de ser o 61,8, é uma coisa muito importante aqui, tá? Eu venho contando ondas com vocês desde esse movimento. Então, uma onda 1, 2, essa aqui foi a onda 3, né? Então, a gente teve esse movimento de alta aqui, ó, que foi lá quase no alvo de 161,8 e corrigiu. Então, isso aqui foi uma onda 3, e que, para mim, nós estamos vendo uma onda 4 complexa, né? Por quê? Porque uma vez que a onda 2 não foi complexa, né? Então, você teve uma onda 1, 2 não complexa. A 4 está sendo uma onda complexa, tá? Eu gostaria que a onda 4 tivesse segurado pelo menos alguma retração da onda 3, né? Que ela tivesse segurado aqui, ó. No máximo, corrigida até os 118,600. Seria o movimento mais perfeito, na minha opinião. Mas não foi o que aconteceu. Só que ainda não deixou de ser uma onda 4, porque a gente não perdeu a cabeça do pivô. Então, o ideal, né, sempre que a gente está falando de Elliott, né, e ondas aí, a gente tem a onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4, ela não pode adentrar o topo da onda 1. Então, ela não pode romper esse topo aqui. A onda 4, teoricamente, ela tem que parar por aqui, no máximo, e aí voltar a subir. Idealmente, ela segura nas retrações da onda 3, que não é o caso que a gente está vendo ali. Tá, pessoal? Não é o caso que a gente está vendo no Ibovespa hoje. Porém, ainda me diz que é uma onda 4, porque a gente está segurando na cabeça do pivô, tá? E aí, existe sim uma possibilidade desse movimento estar sendo de um fundo duplo, tá? Eu acho que muitos, principalmente iniciantes, já estão olhando isso aqui e falando, é fundo duplo. A gente ainda não sabe, tá, pessoal? Você teve um fundo aqui e você tem uma expectativa de fundo aqui. Isso aqui não foi confirmado fundo ainda. Por quê? Porque você ainda não tem uma mínima ascendente. Né? Você tem um fundo, você precisa ter mínima mais baixa, mínima mais alta. Né? Você ainda não teve. Então, aqui ainda não é um fundo confirmado, tá, pessoal? Ainda não, ok? Tem a possibilidade, sim, de ser um fundo, porque você tem muito suporte. Cabeça do pivô, né? Cabeça do pivô, 61,8, alvo de 161,8 desse espelhamento aqui, que eu já tinha trabalhado com vocês. Tá? Então, aqui é muito suporte. Sim, essa região é um baita suporte. Isso aqui é uma muralha, tá, pessoal? Para ser rompido. Agora, existe a possibilidade de ser rompido, e se for rompido, azeda, né? Como eu falei para vocês, se for rompido, o próximo objetivo é 107 mil pontos. Então, há a possibilidade, o suporte existe, tá? Cabeça do pivô, 61,8, alvo de 161,8, tá? Então, vamos prestar atenção aqui. É fato que sexta-feira a gente teve um candle bem interessante, tá? Porque os vendedores simplesmente pegaram esse candle e jogaram lá embaixo, os compradores voltaram tudo. Quem vendeu na sexta está com seu stop aonde? Aqui, né, pessoal? Então, uma vez que o mercado rompe essa máxima, o que acontece com o pessoal que vendeu na sexta? Stop. Tá? E aí, uma vez eles topando, a gente tem aí mais pressão compradora até essa linha de tendência de baixa que vocês estão vendo aqui. Tá? Uma linha de tendência de baixa intermediária. Ok? Legal. Então, se a gente está pensando que estamos em um suporte, tem possibilidade de formar um segundo fundo aí, um fundo duplo, né, da mesma altura. Qual que seria a importância dessa linha de tendência de baixa? Então, vamos lá. Esse candle foi interessante porque os vendedores empurraram, ele ainda fechou branco e fechou acima do fechamento do candle de quinta. Isso aqui já me chama compra, tá, pessoal? Na máxima do candle de sexta, com o stop na mínima, tá? E o objetivo de voltar para a abertura dessa barra preta. Seria pelo menos essa aí
uma possibilidade que eu estaria pensando aí de operação, se obviamente o Ibovespa fosse um índice operável, né? Que não é, você teria que ir para o índice futuro, etc. Tá? Enfim, olhando para esse cenário, eu posso pensar sim num fundo duplo. E aí, quando eu vejo esse indicador, que é o MACD, tá? Me chama mais atenção. O que aconteceu aqui em março? Tá? A gente viu o mercado naquela explosão de novembro até janeiro, né? O mercado lá em topo em janeiro. E aí ele começou uma correção mais forte, né? Chegou aí a cair 14% do topo. Tá? E aí, quando ele caiu 14% do topo, o mercado armou um pivô de alta e deu exaustão da venda. Então, aqui você tinha um fundo, um topo e um fundo ascendente. Ou seja, tinha um pivô de alta, um padrão para a retomada do movimento de alta, tendência de alta. Tá? E exaustão no MACD, né? A linha vermelha cruzando a linha verde para cima, né? A linha de sinal aqui. Isso aqui é que eu chamo de exaustão de venda. No day trade eu adoro operar esse índice dólar futuro, tá? Você tem uma correção na tendência principal, que nesse caso que a tendência principal é de alta. E aí, quando o mercado encontra um fundo, faz um pivô dando exaustão da venda, por exemplo. Tá? E aí, quando o mercado rompe esse pivô de alta, ó, que era aquela onda 3, vai embora. Tá? Que era aquela onda 2, perdão, rompe e vai embora. E aí, agora a gente tem basicamente a mesma coisa. Tá? O mercado fazendo uma correção da tendência principal. O mercado caiu quantos por cento do topo? 12, tá? Então você tem uma queda acima de 10% também. E aí ele faz um fundo duplo. Ele arma um fundo duplo, tá? Que é um padrão de reversão para retomada da tendência principal, que é a tendência de alta, com exaustão no MACD. O único problema é que eu tenho que esperar romper aqui em cima, né? 120.800 pontos. Se não romper ali, não ativa o fundo duplo ainda, né? Se não romper ali, a gente tem um nível de suporte bem definido, um nível de resistência bem definido e o mercado fica sambando aqui. Mas sim, existe a possibilidade de fundo duplo. Qual que é o primeiro sinal para esse fundo duplo, né? Para essa possibilidade de fundo duplo? Pessoal, o primeiro sinal será o rompimento da CLTB. Né? Olha como a CLTB está sendo venenosa. Né? O mercado veio nela a primeira vez e derreteu, né? Caiu 5%. Veio nela de novo e caiu mais 4,5%. Aí veio nela de novo e caiu mais 4%. Se o mercado rompe essa linha de tendência baixa, a gente tem aí uma primeira violação dessa estrutura que os vendedores estão fazendo. E aí a gente começa a mudar o jogo. Tá? Então a gente tem um rompimento de uma linha de tendência baixa, tem que esperar um pullback e aí sim ganhar força. Tá? Tem possibilidade de fundo duplo? Então, Luiz, tem, só que ainda está muito cedo para a gente falar. Muito cedo, tá, pessoal? Então, por enquanto, a gente ainda não tem certeza desse fundo duplo. A única coisa é, tá armado um fundo duplo, precisa entrar força compradora e precisa primeiro mostrar força rompendo essa linha de tendência de baixa aqui, certo? E aí, a partir do momento que rompeu ela, eu já fico mais interessado. Beleza? Legal. Então, vamos para o setor financeiro aqui. Bom, o setor financeiro também rompeu em sidebar, tá? Da semana passada, rompeu, ativou mais vendas, né? Se perder a mínima de semana passada, abre espaço para ele vir buscar esses 10.400 aqui, que eu já vou mostrar para vocês que é um alvo lá no gráfico diário. Então a coisa não está muito legal, tá? E junto com esse alvo lá do gráfico diário, tem a média de 200 períodos aqui. 10.400, 10.500, tá bom? Então, bem feio o setor financeiro, precisamos de uma resposta compradora. Uma salvação seria, né? Deixa eu colocar um gráfico limpo para vocês, para ficar mais fácil, né? Aqui, ó, a gente tem um fundo, correto? Legal. O que o mercado fez essa semana? Rompeu esse fundo. Ok. Se essa semana entrar força compradora e romper a máxima da semana passada, todo mundo que vendeu a perda desse fundo, stop. Isso aqui vai ter sido uma armadilha da venda, né? Uma bear trap, e aí o mercado tende a retomar seu movimento de alta. Só que vocês viram o tanto de si, né? Se acontecer, se o mercado voltar, se romper a massa, por enquanto a sensação que eu tenho é, tá feio, pessoal. Rompeu a mínima, rompeu o inside bar, pancada para baixo. Tá a expectativa voltando no suporte.
Então, sim, tá feio o movimento, tá? Olhando um gráfico diário, nós temos um pivô de baixa feito, né, que é esse movimento aqui. Se eu colocar as retrações, ó, você vê que o mercado segurou dos 50%, rompeu o fundo, né, e veio no alvo de 61,8 nessa sexta-feira, bateu lá e sentiu rejeição com bastante volume, tá? Não rejeição suficiente para fechar num candle branco, seria melhor, mas teve bastante rejeição, tá? Precisamos ver o mercado ganhando força, fazendo um teste novamente nessa linha de tendência de baixa, né? Que você tem um canal de baixa bem definido, ó. Tá? Tem um canal de baixa bem definido. E precisamos ver se vai entrar força compradora. Perdeu a mínima de sexta, qual que é o alvo? 10.400, como eu falei, aquela média de 200 no gráfico semanal e alvo de 100% no gráfico diário. Tá? Alvo de 100% da onde? Esse pivô de baixa. Projetado. Aqui projetamos em 61,8, tá? E aqui projetaríamos, ó, aqui projetaríamos em 100%, tá, pessoal? Então, 61,8, 100%. Beleza? Por enquanto é isso, não tenho muito o que falar para vocês. O MACD está com uma exaustão aqui também, tá? Mas ainda não tem um sinal de nada. Pode ser um fundo duplo aqui também? Pode, tá? O IFR mostra uma divergência, tá? Mas ainda precisa construir um fundo, coisa que não aconteceu. Então não tem nada de mais de tão relevante para comentar, não. Mas o importante é essa cravada no alvo de 61,8 e o mercado pode vir fazer um reteste nessa linha de tendência de baixo que vem punindo muito o setor, tá? Toda vez que bate nela, o setor aí derrete de 6,5% a 8%. Então, sim, vamos ver como é que vai ser o teste novamente nessa linha de tendência de baixa. Ok? Setor de materiais básicos, gráfico semanal aí não conseguiu perder essa barra branca que eu achava que seria o movimento, perder a barra branca, continuar o movimento de queda. Não foi, tá? Porém, ele segue um movimentozinho de pullback aí, com a média móvel de 20 períodos, tá? Dá um zoom aqui para vocês verem, virando para baixo, tá? A média móvel vira para baixo, e isso aqui para mim é só um pullback para o mercado fazer isso, tá? A princípio que eu vejo é isso, tá? No semanal. Eu não tenho muita esperança porque você teve um pivô de baixo, né? Ah, mas esse pivô não foi confirmado. Sim, não foi confirmado por você perder essa mínima, mas você tem um pivô de baixa feito e rompido, tá? Ele foi ativado. Onde que muda a situação? Se romper esse topo, porque estopa todo mundo que fez o pivô de baixo. Só que tá longe, né, pessoal? Bem longe, diga-se, de passagem. Bom, vamos dar uma olhada então no gráfico diário, tá? O gráfico diário, ele teve esse movimento de alta rumo à linha de tendência de alta rompida. Não conseguiu testar ela, né? Sentiu pressão de venda antes, mas aqui me chama um pouco de atenção. O que a gente tem? Nós temos uma trap zone. Né? O que é a trap zone? Trap zone, basicamente, é a média de 20 períodos caindo, essa linha mais fininha. A média de 200 períodos, que é essa linha mais grossa, subindo. E a gente tem o preço brigando entre elas. Então, o preço fica aqui nessa briga. Aqui é o pior momento para você operar. Tá? Elas estão bem estreitas, o preço sambando entre elas é realmente muito difícil de entender para onde o mercado vai. Muito difícil, tá, pessoal? Então, por isso que chama trap zone ou zona de armadilha, tá? Quando o mercado não romper aqui, não tem muito o que você fazer, tá? Mas a gente já começa a entender um negocinho. Voltando para esse gráfico limpo, nós temos o seguinte, uma pernada de alta, certo? Se a pernada de alta se deu depois do mercado buscar alvo de 100% de espelhamento, tá? Então, a gente pegar esse movimento de espelhamento aqui, projetar para baixo, alvo de 100%. Beleza? Beleza. Então, legal. E aí, você teve um movimento de pernada de alta que buscou 61,8 da última pernada de baixo. Então, o mercado teve um movimento de queda e a gente recuperou 61,8.
Legal. E aonde eu quero chegar? Pessoal, já não pode ignorar o fato de que a tendência maior é uma tendência de alta, né? Só olhar a média de 200 períodos. A média de 200 períodos já mostra para a gente. A tendência aqui é uma tendência clara de alta no longo prazo, certo? Então, uma pessoa, um trader mais experiente, estaria esperando um momento que essa tendência de baixa de curto prazo, que é o que a gente está vendo aqui, ela vai virar e voltar a ser uma tendência de alta, porque a gente tem tendência de curto e longo prazo alinhadas. Sendo assim, o mercado fez uma pernada de alta, o mercado inicia uma correção, e até agora ele não teve força para buscar o fundo anterior. Ibovespa, setor financeiro, voltaram ao fundo anterior. Por que o setor de materiais básicos não? E aí, pessoal, você vê que ele está segurando entre 61,8% e 50%, certo? 61,8% e 50%, que é essa região aqui, que é o que a gente chama de quê? Buy zone, tá? Uma zona de compra. Então, se o mercado a partir daqui ganha força, e como essa média de 20 períodos está tão estreita assim com a média de 200, se o mercado aqui rompe essa média de 20 para cima, nós vamos ter um movimento importante de compra, porque estaremos realinhando a tendência de curto prazo com a tendência de longo prazo. Atenção. Mas o setor de materiais básicos, minério, etc., morreu porque a China está pressionando o preço, etc. Ok, galera. Isso aí já está no preço. Tá? A China jogando o preço para baixo, o mercado estressando, etc., já está no preço. E mesmo assim a gente não conseguiu buscar o fundo anterior. Mesmo assim a gente segurou na Bison. Tá? Então, mesmo assim, a gente está vendo uma possibilidade de retomada no movimento de alta no curto prazo. Ok? Então, muita atenção ao setor. Isso aqui, como diria meu sogro, esse setor aqui é cobra mal matada, tá? Ele fala de time de futebol, né? Esse time é cobra mal matada, bobeia com ele para ver se ele não te goleia. Então, o setor de materiais básicos é cobra mal matada, pessoal. Bobeia com ele aqui para ver, do nada ele explode igual ele fez aqui, ó. Olha esse movimento, que brutalidade, né, pessoal? Subindo 16% reto. Então, cuidado, né? E foi uma vez só que ele fez isso? Não, olha isso aqui, reto, ó. 19%, depois reto de novo, mais 25%. Então, isso aqui é um setor cobra mal matada, tá? A qualquer momento ele dá uma explodida. Então, fiquem de olho, isso aqui tem possibilidade de ser um pivô de alta armado, tá? Muita atenção. Bom, setor de consumo, tá? O setor de consumo, ele enfraqueceu. Semana retrasada, semana passada eu tinha comentado com vocês que esse candle preto não era de todo ruim, né? Que se o mercado rompesse a máxima dele, ativava a compra para ir buscar aquela resistência dos 5.440. Mas não, os vendedores assumiram o controle de novo, voltaram para o fundo anterior, tá? O mercado conseguiu se manter acima aqui dos 4.950, tá? Conseguiu segurar. Se perder a mínima de semana passada, a gente azeda até os 4.640, tá? Que seria ali o próximo suporte, que é aquele suporte de março. Beleza? Bom, olhando aqui um gráfico diário, tá? Aqui também tem um desenho aí de uma possibilidade de fundo duplo, óbvio, a gente ainda não tem um fundo feito aqui, tá? A gente ainda não tem um fundo feito aqui. O mercado sim veio buscar o 161,8 desse movimento, como eu já tinha mostrado para vocês. Aqui a gente ainda não tem um fundo, né? Como eu falei, a gente não tem uma mínima mais alta que a mínima anterior para ganhar força. Há possibilidade, tá? Aí, sabendo que há a possibilidade, eu vou procurar motivos para que esse fundo duplo seja ativado. Mostro, vamos ver se realmente tem força, assim. E aí eu venho aqui olhar o ABV. O ABV não mostra nada, né? Se tem fundos da mesma altura no preço, fundos da mesma altura no ABV. Então, isso aqui não quer me dizer nada, tá? A única coisa que o ABV me diz, tá? Que pode ser uma possibilidade do ABV estar querendo me dizer alguma coisa, basicamente, seria essa linha de tendência de baixa aqui, tá? Que o ABV ainda não rompeu. Então, de qualquer forma, eu preciso ver o rompimento dela.
tá? Então, pelo OBV, não tem nada demais. Já pelo IFR, eu vejo algo muito interessante. Por quê? Porque você tem um fundo. Você tem um fundo da mesma altura, no preço. Não, a possibilidade, que ainda não é um fundo. Só que, da mesma forma, o IFR já fez um fundo ascendente. Galera. Então, enquanto o preço faz fundos da mesma altura, o IFR fundos ascendentes. Bela divergência. Né? Então, já começo a ficar interessado. Né? Se isso aqui fosse uma ação, eu já estaria pensando em tomar na máxima desse candle, o stop na mínima desse candle e pensar, pelo menos, numa retomada a esse topinho anterior, para ver se, no mínimo, isso aqui vai ser a consolidação, né? De ficar brigando aqui. Tá? Bom, já começo a achar legal. Quando eu olho o MACD, eu tenho exaustão da venda também. E também já vejo divergência, né? Desde aqui, o histograma fazendo fundos ascendentes. Então, sim, galera, olho no setor de consumo. O mercado está batendo muito nesse setor, pressionou demais, esticaram muito a corda para um lado. E eu vejo, sim, a possibilidade de, na hora que solta, igual elástico, tá, pessoal? Esticaram a corda para um lado, na hora que solta, vai ser. Tá? Então, atenção. Esse setor é um setor que está me chamando bem atenção, está me interessando bastante por conta dessas divergências. Ok? Bom, então vamos lá. Setor de energia elétrica. O setor de energia elétrica tem uma resistência bem definida aqui, em 81.530, certo? O mercado foi lá testar. Junto com ela tem a média de 20 períodos. E sentiu pressão vendedora, tá? Os vendedores entraram, a pressão foi forte, o volume foi intenso e deixou um padrão de venda, tá? Então, aqui a gente está tendo topos e fundos descendentes. O mercado, se perder essa mínima da semana passada, abre venda até os 74.300, que seria o fundo anterior, ele mais próximo, suporte mais próximo, tá? Bom, enfim, vamos olhar o gráfico diário. Tá, vamos dar uma olhada no gráfico diário. O gráfico diário, essa rejeição aí é bem visível também, né? O mercado fez esse fundo ascendente aqui, tentou romper e os vendedores enfiaram, tá? Agora, o que me chama muita atenção é no ABV. A gente tem um fundo. A gente tem o ABV rompendo esse fundo aqui, ó. Tá? Antecipando o rompimento desse fundo aqui. Ou seja, tá? Nós temos um rompimento antecipado pelo ABV, um Advanced Breakout. Certo? Isso aqui é um Advanced Breakout, sim, o que sugere que o preço vá perder esse fundo. Tá? E uma vez que o preço perde esse fundo, a gente faz o espelhamento dessa pernada de alta para baixo. A gente pega esses movimentos, projeta para baixo. 77.675, 76.600, 74.865 são as retrações de FIBO aí para são as projeções de FIBO, perdão, espelhamento para esse movimento. Tá? Então, mas o setor elétrico está ganhando força, você olha ações como CEMIG, etc. Sim, pessoal, está ganhando força, estava ganhando força, mas essa rejeição aqui me chama a venda no semanal e abre espaço para mais quedas no diário. Tá? Então, está ganhando força? Ok. Protege o lucro, quem está no lucro, tá? Fica bem atencioso aí a esse movimento. Setor imobiliário, pessoal. Setor imobiliário perdeu o fundo, perdeu a mínima dessa semana. Perdeu, né? Aliás, ameaça, né? Perder aqui essa região de suporte. Né? Isso aqui é tudo uma região, uma zona de briga, né? Entre esses fundos todos, esses topos todos. Então, tá delicado. Bem delicado. Tá? É um setor aí que vem sendo massacrado. Para mim, ele está numa região de fundo. Eu não consigo olhar esse estocástico, essa zona de suporte e falar aqui que é venda. Tá? Para mim, isso aqui é fundo para o mercado voltar lá para a resistência. Só que, óbvio, não dá para pegar a faca caindo, não dá para saber que horas cai esse fundo.
Tá? E por isso que eu falei semana passada para vocês que precisava de um pivô. Não rolou no gráfico diário, tá? A gente tem esse pivô de baixo, o alvo de 100% está em 783, beleza? E se romper, abre mais espaço, porque você tem lá um suporte no semanal em 680. E pelo diário, você tem uma projeção daquele pivô em 687, ou seja, se o mercado perdeu 780, vem para baixo, tá? Mas como eu falei para vocês, isso aqui para mim é fundo, pessoal. Isso aqui é uma região de fundo, tá? Tá muito sobrevendido esse mercado. E aí eu venho olhar o IFR, divergência, né? Fundos descendentes, que é a divergência mais forte que tem. Fundos descendentes no preço, fundos ascendentes no indicador, tá? Mega divergência. Eu venho olhar o MACD, exaustão da venda, divergência. Ah, mas já tinha dado exaustão aqui. Sim, mas você não teve pivô de alta, tá? E o estocástico também sobrevendido no diário. Para mim, eu não vejo motivos para vender esse setor, tá? Eu não vejo como você pensar em vender esse setor, tá? E aí a gente tem sim ainda a possibilidade de fundo duplo aqui. Ah, Luiz, mas rompeu. Sim, fez uma mínima ali para baixo, tá, galera? Não é perfeito. O mercado não faz movimentos perfeitos. Perfeito é só no livro, tá? Aqui ele passa um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, normal, né? E aí eu fico de olho nesse mercado por um gráfico de 60 minutos. E se aqui eu tiver um pivô de alta, tá? Se aqui eu ver o mercado fazendo isso, eu posso sair tomando. Porque eu vejo no semanal fundo, eu vejo no diário fundo, tá? Então eu vou buscar um gráfico mais curto para tentar fazer uma entrada refinada, pelo menos para voltar para esse topo. 875, ok? Para mim hoje, se me perguntar qual que é o setor que mais apanhou, que mais está barato na bolsa, é o imobiliário de consumo, tá? Seriam esses dois setores. Bom, o setor de small caps, para a gente encerrar essa parte de setores, tá? Ela segue segurando aí nas retrações, abriu aí mais uma possibilidade de queda, porque ele fez novamente um topo descendente. Então, se perder a mínima da semana passada, abre venda para buscar aqui a retração nos 2.600, né, que é a retração de 61,8. Simples assim, ok? Bom, pelo gráfico diário, vocês veem esse movimento forte de alta, esse movimento forte de queda, tá? Só que o mercado segurou aonde, hein? Aonde? Pega a retração desse movimento de alta, pega essa retração. E você vê que o mercado está bem na buy zone, né? Que é a retração entre 50 e 61,8. Até esse movimento aqui do 50, do 61,8 aqui, é uma região que a gente tem que estar de olho, porque aqui a qualquer momento o mercado faz assim, ó, tá? Isso acontece porque você tem uma tendência de alta no longo prazo, tá? Existe uma linha de tendência de baixo passando aqui, tá? A gente pegar igual do Ibovespa, ela tá passando aqui, ó, tá? E aí a gente pode esperar um rompimento, ok? Então, sim, estamos em uma buy zone, podemos estar formando um fundo mais alto que o anterior, certo? E que é um pivô de alta, né? Você tem aqui um fundo mais alto, topo, no meio deles, e romper pivô de alta, tá? Ainda está bem longe de falar, mas sim, estamos em uma buy zone. Faz sentido eu olhar também aqui no gráfico de 60 minutos um pivôzinho de alta para entrar comprando? Faz. Aqui também faz porque você está numa buy zone, você acredita numa compra aqui, né, que o mercado possa vir fazer esse movimento, você já começa a tomar por padrões num time frame mais curto, tá? Bom, o único problema é o seguinte, a mínima de sexta-feira, tá? Essa mínima de sexta-feira é muito importante, porque vocês veem que o mercado já adentrou aqui o 61,8, tá? Então, se rompe a mínima de sexta-feira, a gente busca os 2.660, que é o fundo anterior. E aí, novamente, né, pessoal? Como eu disse no semanal, abre espaço para buscar aqueles 2.600, que é retração de 61,8 no gráfico semanal. Beleza? Com muita atenção com a mínima de sexta-feira. Eu estarei bem atento aqui a essa movimentação aqui.
certo? Show de bola. Bom, vamos lá, só dar uma olhadinha no IFIX, né? O mercado aqui teve todos os movimentos de queda, bruto, segurou no 38,2, começa novamente um movimento de pressão vendedora, o que não é legal, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. Ó, o gráfico semanal foi legal, né? Ele deixou em inside buy na semana retrasada, rompeu, até tentou avançar, mas não conseguiu, tá? Nada demais, deixa eu dar uma olhada na média. Eu vejo que o mercado tem espaço para continuar subindo até testar essa média, tá? Então não vejo como venda aqui no mercado, tá? No setor imobiliário. Para mim ele está vindo para buscar um fundo ascendente aqui e ir lá testar aquela média de 200. Simples assim. Ações. Vamos para a segunda parte, nosso estudo semanal, olhando as 4 principais ações do Bovespa. Então, BBDC4, Bradescão. Gráfico semanal, tá? Vocês veem que o Bradesco está tentando romper essa região de briga, né? Que é uma região aqui mega importante. Por que eu estou usando uma região? Porque você tem todas essas sombras e você tem aqui um topo e você tem aqui um gap, tá? Então aqui é uma região mega importante. Então eu estou trabalhando com essa zona. Ele tentou perder ela, ainda não deu muita certeza na semana passada, mas o fato é que perdeu essa barrinha branca, perdeu o fundinho anterior, precisamos ver uma retomada de força, tá? Se o mercado perder a mínima da semana passada, ele abre venda no semanal, tá? E abrindo venda no semanal, o alvo é primeiro aqui 19,70, que eu estou basicamente pegando essa consolidação que ele trabalhou, né? Então, você tinha uma consolidação aqui, certo? E aí eu estou projetando essa consolidação em 61,8 para baixo. Chegou nos 19,70, rompeu, alvo de 100%, 17,67. Mas calma, nem tudo é desespero, tá? Se perder a mínima de semana passada, sim, devemos ter mais uma escorregadinha e tal. Mas nem tudo é desespero, galera, não mudou que o mercado está sobrevendido. Se olha no semanal, o estocástico está em fundo. Se olha também no semanal, deixa eu pegar isso aqui, o mercado está em cima de uma zona de suporte, galera. Então, você tem uma zona de suporte com puta sinal no estocástico sobrevendido, eu não consigo bater na venda aqui. Tá? Me desculpa, eu não consigo bater na venda aqui. Significa que eu vou sair comprando? Não. Né? Vou esperar um sinal de compra, não teve. Tá? Mas eu não vou operar vendido. Tá bom? E aí eu olho o gráfico diário, o mercado teve essa porrada na quinta, teve mais uma porrada na sexta. Os compradores seguraram o movimento na sexta. E nem se romper a máxima de sexta me chama compra. Tá? Infelizmente, eu preciso novamente ver um movimento de alta. O mercado rompendo essa linha de tendência de baixa aqui. Tá? Pode ser uma cunha? Sim, pode ser uma cunha. Tá? Pode ser uma cunha descendente que é um padrão altista. De qualquer forma, eu preciso ver um rompimento. Eu preciso ver uma volta. Aquele pivô de alta que estava trabalhando, uma possibilidade, ó, pivôzinho de alta aqui, já era, né? Sumiu a possibilidade, ele não ativou e veio para baixo. Muito, tá delicado, Bradesco. Tá em região de sobrevenda, tá em região de suporte. Para mim, qualquer oportunidade tem que comprar. O problema é que ele não está dando oportunidade, né? Não está dando sinal. E aí, se perde a mínima de sexta, tem alvo em 26,56, que é o espelhamento dessa pernada de alta. Você vê que ele segurou no 61,8, tem mais um espelhamento em 100 e 161,8 seria aqui em 26,56. Ok? OBV, nada demais, segue acompanhando o preço, tá? Não me mostra nada de importante. O IFR tem uma divergênciazinha, né? Que o preço vem fazendo fundos descendentes e o IFR fundos à mesma altura. Só que não é uma divergência, é uma divergência mega leve, tá? Super leve. As bandas de Bollinger me interessam, tá? O mercado fechou fora aí 2 dias seguidos. Eu acho que o mercado vai dar um repique até a banda central, que é a média de 20 períodos, tá? Seria o mais provável. E o MACD tem exaustão, mas está aqui bem lateral, né? Como, sim, é meio que o mercado falando, olha, cansei de cair, né? Só que os vendedores continuam empurrando e não tem pressão de compra, então cansei de cair, mas se ninguém me comprar, eu não vou parar, né? Simples assim. Então, por enquanto,
É isso, Bradesco, preciso de um sinal. Não tenho ainda. YouTube 4. Itaú me chama muita atenção, não mudou nada do ano passado. Eu falei para vocês desse movimento de pivô de alta, tá? Que ele fez aqui atrás em março, que ele subiu reto, fez uma consolidação semanal, ganhou força, né? A gente teve uma alta de 3 semanas, depois a gente teve até o rompimento 35 dias. Aqui a gente teve uma alta de 3 semanas e aí a gente já teve aí 15 dias. Então ainda tem um tempinho para romper, tá? Mas basicamente, pessoal, o que eu vejo é que o mercado deu uma perna de alta, consolidou, rompeu, deu outra perna de alta. É o que eu acho que está acontecendo aqui. Perna de alta, consolidou, perna de alta. Só que, assim como no Bradesco, preciso de um sinal. E aí, quando eu olho no gráfico diário, eu tive um belo sinal de compra aqui no Itaú. Aqui. Nessa máxima. O nosso objetivo era aqui no 31,40, né? Eu cansei de cantar essa bola no Morning Call. O mercado vinha aqui, a gente veio, né? 5%. Legal. E aí, corrigiu e voltou para o suporte novamente, deixando novamente um candle com rejeição em cima da média de 200 períodos com baita volume. Dá para pensar em comprar nessa máxima? Dá. Só que esse candle aqui não está tão legal porque ele não fechou branco, né? Mas dá para pensar em comprar nessa máxima, com stop nessa mínima e o alvo aqui. Só que aí já, o risco retorno já não é tão legal, né? Daqui, ó, o risco retorno era 2,70 para 4,5. Aqui a gente já tem um risco de 3, 3,5 para um alvo de 3,5 também. Então, já não é muito legal, tá? Não é um risco retorno que me agrada. Beleza? Mas tá dando uma consolidação. Se romper, eu acho que volta para a resistência. Eu preciso ver o rompimento dessa resistência para me chamar compra. Tá bom? Agora, olha isso aqui. Vamos voltar. O que aconteceu durante toda essa consolidação? O OBV só subia, tá? O OBV veio subindo, 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 igual uma escadinha, certo? E aí o mercado rompeu e explodiu para cima. Agora, pessoal, a gente teve a mesma coisa, ó, consolidou. E o que está acontecendo nessa consolidação? Olha que coisa de louco. Olha esse OBV. Só subindo, pessoal. Isso aqui é acumulação de novo. Na minha opinião, isso aqui é o mercado acumulando para romper e explodir de novo, tá? Qual foi a explosão do Itaú aqui, ó? Até o topo, 17, 20%, ó. Ó, 20% de alta, tá? Se a gente pensar no Itaú subindo 20% daqui, desse rompimento, a gente tá falando do Itaú vindo nos R$38, tá? Só que não adianta eu ficar sonhando que vai explodir se o preço não me ajuda. Então ainda eu não tive uma compra aqui, preciso do rompimento. Como foi aqui? Eu falei dessa compra aqui, ó, o mercado rompeu, e ele ainda foi tão bonzinho que no intradiário, depois que ele teve esse rompimento, ele ainda deixou um triângulo, pessoal. Eu lembro certinho que esses 3 dias aqui, eu lembro certinho que eu fiz essa tomada de posição, tá? Que o mercado tinha fazendo um triângulo aqui, tá no intradiário. E aí ele rompeu e foi. E aí eu vejo o mercado fazendo exatamente a mesma coisa aqui, consolidando para romper e andar para cima. Só como eu não sou mãe de Ná para ter certeza do que ele vai fazer, eu digo apenas que eu preciso esperar ele romper. Tá? Petro 4. Petrobras segue dentro de uma congestão no semanal, tem 2 toques na resistência, 3 toques no suporte, volta para esse suporte. Essa semana vai ser mega importante, porque desde aquele movimento da troca de presidente da Petrobras, a gente tem Petrobras testando uma linha de tendência de alta. E agora, a primeira vez que ele rompeu ela. Tá? Então, se perder a mínima da semana passada, abre venda na Petro. Para voltar para cá, pessoal, 24,50. Perigo à vista. Pelo gráfico diário, a gente vê essa consolidação de maneira mais importante. Bom, como eu ia dizendo aqui, então, dá para ver melhor essa congestão,
tá? Vários toques na resistência, vários toques no suporte. E é bem interessante de observar que ela está sentindo pressão nesse suporte, tá? Então bateu uma, bateu duas, bateu três. Lembrando que isso aqui é um gráfico não ajustado, tá? Do dividendo. Se eu ajustar, o gráfico de dividendos está assim, tá? Mas eu não gosto de ajustar dividendos. Então, para mim fica assim, tá? Quando eu olho o ABV já me assusta um pouco, tá, pessoal? Porque ele já perdeu o fundinho, que é esse fundo aqui, e o preço não, tá? Isso que me preocupa. O IFR não me preocupa, porque ele está simplesmente no mesmo fundo anterior, igual o preço, está acompanhando. E o MACD, ele não me mostra nada, porque ele está totalmente lateral aqui na linha do zero, tá? E o estocástico me alegra, porque a gente está em cima de um suporte do estocástico, tá? Então, a ressalva da Petrobras é o seguinte: precisamos ver compra essa semana. Precisamos que entre força compradora essa semana. Existem dados positivos para o setor de petróleo, tá? Então, precisamos ver compra aqui. Se não entrar e o mercado perder a semana passada, romper esse suporte, aí abre espaço para voltar para essa região dos 24, tá? O que seria bem ruim para a Petro. Beleza? Legal. Vamos aí para Vale, para a gente encerrar essa segunda parte. Então, Vale 3. Vale 3 no gráfico semanal tinha uma barra branca, tentou romper ela, não conseguiu, né? Testar aqui em cima de um suporte, que é basicamente pegar essa congestão e projetar em 100% para baixo, né? Que é o que eu estou fazendo. Esse alvo aqui dos 95,70, espelhando essa consolidação para baixo. Quando eu olho o gráfico diário, eu vejo uma nova consolidação sendo formada, bem curtinha, só que aí é bem interessante de observar o seguinte: isso aqui é um nível de suporte, tá? Porque é um alvo daquela lateralização, certo? O mercado bateu nesse alvo, segurou, e a gente tem um MACD dando exaustão da venda, tá? E aí, quando eu projeto essa consolidação em 100% para cima, me joga exatamente como se fosse para fazer um pullback aqui no suporte anterior rompido. Então, eu estou bem de olho em Vale, tá, pessoal? Se romper essa lateralização para cima, que é essa região dos R$101 aí, me chama compra, tá? Porque pelo menos eu vou ter aí, depende do candle, né? Não sei qual que seria o risco meu, né? Vai depender do risco, mas eu teria aí pelo menos 5%, 4,5%, 5% de folga para o mercado dar uma andada, tá? Então, muita atenção a Vale aí. Beleza? Legal. Vamos então encerrando essa parte. Vamos lá para o DI e para o dólar, para a gente ir para a nossa última parte aí do estudo semanal, certo? Então, começando com o DI, um F25. Pessoal, o DI, ele teve duas particularidades, tá? Primeiro, eu tinha comentado dessa última pernada de alta aqui, e o mercado segurou exatamente no 38,2 e está ganhando força, né? Fez um fundo, se rompe a máxima na semana passada, é compra no DI 25, certo? Perigoso, galera, perigoso. Qual que seria o próximo alvo dele? Seria essa região dos 10,75 aqui, porque foi topo anterior, fundo anterior, tá? Então é uma região mega importante, assim como aqui foi uma região de briga, tá? Lá também foi, lá também é. Então 10,75. Pro DI 25 é coisa pra caramba, galera. Isso daqui estressa a bolsa, hein? Se o mercado vier para cá, isso estressa muito a bolsa. Tá? E aí esquece fundo duplo do Ibov, dos outros setores, é pancada para baixo. 107 mil pontos. Tá? Então atenção com isso aqui. E aí tem uma coisa muito delicada também, que me chama atenção. De todo esse movimento de queda, foi a primeira vez que o mercado fechou acima do 61,8. Perigoso, pessoal. Perigoso, tá? O rompimento da máxima de semana passada no DI 1F25, tá? O DI, nosso curva de juros para 2025, vai abrir compra até os 10,75 e isso vai fazer pesar o mercado. Espero que entre força vendedora segurando esse movimento. No gráfico diário, eu não vejo nada demais, porque o mercado vem subindo forte aqui reto, mas não teve ainda uma força para fazer uma volta em V. Então você está vendo aqui meio que
um movimento em U, né, um movimento mais circular aqui, o que eu duvido que vai fazer romper essa máxima, tá? Acho bem difícil. Quando eu olho o MACD, eu já vejo a exaustão da compra, tá? Então já está cruzado aqui na venda o MACD. Então vamos ter que esperar, né, e torcer. A gente que está aí pensando no mercado de bolsa para cima, tem que torcer para ele segurar e corrigir, né? Você vê aqui esse movimento mais curto, ele segurou no 61,8. Segurou nesse 61,8. Então, se perder a mínima de sexta, abre aí uma correçãozinha, se tudo der certo, tá? Pelas bandas de Bollinger, nada demais. Pelo IFR, nada demais. Pelo OBV está forte, tá? Tá acompanhando o preço. O preço está forte, o OBV está forte. Só, nada demais também. E o estocástico, indo para a região de sobrecompra. No semanal, ele já aliviou, né, a sobrecompra aqui, que ele se encontrava, já aliviou. Pode voltar a ganhar força. Então, ó, delicado, bem delicado, tá? O dólar, nada demais essa semana, uma semana com quase nenhuma expressão no candle, então candle bem fraco. Ainda vejo que a maior probabilidade, já que ele tentou romper esse topo, falhou e rompeu a mínima da semana, para mim, o dólar está querendo vir para os 5,011, tá? Para mim é a maior probabilidade. Quando eu olho o gráfico diário, é normal o que aconteceu. Por quê? Porque o mercado tinha uma consolidação aqui no gráfico diário, rompeu para cima e voltou na linha central. Isso aqui é um suporte, tá? Então, se o dólar fizer um pivôzinho, até abriria a compra, tá? Qual que é o movimento mais esperado para mim? O movimento mais esperado é o dólar talvez tentar testar essa resistência novamente, e aí vir aqui para o 5,079 e se romper 5,071, perdão, 5,011, tá? A princípio não tem nada demais. E por que eu acho que ele pode fazer esse movimento? Porque a média de 200 está ali. A média de 200 é um imã, tá? Então o mercado tende a vir nela e depois fazer isso. Certo? Bom, quando eu olho o OBV do dólar, não tem nada demais. O IFR do dólar, nada demais. As bandas de Bollinger, nada demais. Só um MACD que deu exaustão. Então seria até interessante uma voltinha do dólar aqui para depois cair, que faria um pivô de baixo, né? E o estocástico, ele chegou em região de sobrecompra, já começa a aliviar, que é o que eu acredito, né? O mercado vem para cá, ele alivia bem essa sobrevenda aí, para depois um movimento de força para baixo. Ok? Bom, então o estudo semanal vai ficando por aqui. Eu vejo vocês amanhã. Lembrando, deixa o like, se inscreve no canal e no link da descrição você pode entrar, óbvio, no grupo Telegram, tá? Mas acho que você já faz parte, se você não faz parte, você é um rubinho. Agora, você pode entrar no grupo Telegram e também, uma novidade, assinar a newsletter do Moneymakers de graça para receber todos esses estudos semanais aí em PDF, para ficar aí no seu computador salvo e como material de estudo, tá? Então é isso. Um abraço, até amanhã e valeu. Bom finalzinho de domingo e bom feriado na terça-feira. Só que amanhã tem Morning Call. Valeu, galera.